Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Mais um excelente vídeo para vocês. Mais uma vitória obtida perante a Justiça Federal no que diz respeito ao reconhecimento da isenção do IPI. Este vídeo vai ser muito útil para as pessoas que tiveram a isenção do IPI revogada ou que pleitearam no período de 1º de março até 29 de maio deste ano. Então, somente para essas pessoas que serão beneficiadas, porque quem fez o pedido posterior a esta data não será agraciado pelo princípio da 90º. Mas quem já fez, teve indeferido o benefício ou revogado, é muito útil. E lembrando, as pessoas que socorreram do Poder Judiciário, mais uma vez, volto a falar, foram beneficiadas e tiveram o seu direito restabelecido, garantido. Então, parabéns para as pessoas que exerceram o seu direito, pura cidadania. Vamos lá, vamos ver o julgado. Bom, eu vou começar falando sobre o mérito para não ficar muito enfadonha a leitura. Passo a resolver o mérito. A segurança deve ser concedida. O impetrante obteve da Receita Federal do Brasil autorização para aquisição de veículo com isenção de IPI para pessoa com deficiência em 7 de dezembro de 2020. Vejam bem, antes da edição da medida provisória, que foi no dia 1º de março, com validade até 3 de 9 de 2021. Contudo, conforme o documento, a autorização foi revogada por decisão proferida em 15 de março de 2021, com fundamento na medida provisória número 1034 de 1º de março de 2021, que, alterando a lei número 8989 de 1995, impôs duas limitações ao benefício fiscal. Possibilidade de isenção do IPI somente para veículos com preço até R$70 mil. E 2, alteração de 2 anos para 4 anos do tempo que o impetrante necessariamente permanece com o automóvel, até poder fazer gozo de novo benefício fiscal. A mencionada medida provisória alterou a legislação concessiva da isenção em prejuízo do contribuinte, ao limitar as possibilidades de gozo do referido benefício fiscal, implicando em majoração indireta do tributo. Desta forma, a respectiva eficácia está sujeita ao princípio da anterioridade tributária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a majoração indireta de tributo decorrente de revogação de benefícios fiscais somente é possível ser respeitada a anterioridade 90º prevista na Constituição Federal. Aí citou 2 julgados. O primeiro, que o mais importante, diz: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade 90º, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Aí o outro julgado, no item 2, ele fala o seguinte: precedentes recentes de ambas as turmas desta corte estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária geral e 90º nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. E aí continua na sentença. Cabe destacar ainda que no bojo deste mesmo recurso extraordinário, de número 564225, foram opostos embargos de declaração, olhe bem, acolhidos para sanar obscuridade do item 2 da emenda, esclarecendo-se justamente a forma como se daria a aplicação do princípio da anterioridade, que foi embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário, presença de obscuridade no acordo embargado, acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acordo embargado nova redação, tributário, majoração indireta do tributo, orientação para a aplicação da anterioridade geral ou da anterioridade 90º. E passou a ter a seguinte redação, de acordo com o item 1. A redação do item 2 da ementa do acordo embargado
pode levar à interpretação equivocada de que em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre necessidade de se observar as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Então, os embargos foram acolhidos nos termos do voto médio para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa a seguinte redação: como regra, ambas as situações de anterioridade geral e nonagesimal se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no parágrafo 1º do artigo 150 e em outras passagens da Constituição Federal. Sobre o assunto, vide o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, e o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefício ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da emenda constitucional número 42/2003, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal. Nesse contexto, a alteração promovida pela medida provisória número 1034/2021 somente é aplicável nas aquisições de veículos ocorridas após o transcurso do prazo de 90 dias da sua publicação. Vou repetir. Nesse contexto, a alteração promovida pela medida provisória número 1034/2021 somente é aplicável nas aquisições de veículos ocorridas após o transcurso do prazo de 90 dias, a partir da sua publicação, já que o IPI se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, estando excepcionada apenas a anterioridade geral, na forma do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Daí porque deve ser reconhecida a violação do autor ao direito líquido e certo do impetrante, a manutenção da isenção do IPI, no caso dos autos, sem limitações trazidas pela medida provisória 1034/2021. Do exposto, resolvo o mérito. Artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, e julgo procedente o pedido para conceder a segurança e determinar à autoridade impetrada que mantenha autorização para aquisição do veículo com isenção do IPI, no caso dos autos, afastar as limitações previstas no parágrafo 7 do artigo 1º e parágrafo único do artigo 2º, ambos da Lei 8989 de 1995, conforme a redação dada pela medida provisória 1034/2021. Pois bem, vocês viram que reconheceu o princípio, a necessidade de se cumprir, respeitar o princípio da nonagesimal, ou seja, a medida provisória, as novas imposições que foram introduzidas somente serão aplicadas depois de 90 dias. Muito embora essa medida provisória ela sofreu alteração, foi convertida em lei com alteração, na qual o prazo para isenção foi elevado para 3 e o teto, que anteriormente era de 70 pela medida provisória, porque antes não tinha, foi elevado para 140. Mas é muito importante lembrar, porque tem muitos amigos PCDs que tinham o benefício concedido e pela medida provisória foi revogado. Esses têm o direito de entrar com mandado de segurança para ver restabelecido o direito. E também aqueles amigos que fizeram o pedido, do dia 1º de março até o último dia de maio de 2021 e foi indeferido, também tem o direito. Agora, para quem fez o pedido depois a partir de junho, já não passa a ter o direito do cumprimento do princípio da nonagesimal. Mas é muito importante. Mas aí o amigo pode estar pensando, mas eu já comprei o meu carro. Não há qualquer problema. Quem comprou o carro sem a isenção do IPI pode ajuizar uma ação de repetição de indébito, ou seja, objetivando que lhe seja devolvido o valor do IPI, com base nesse fundamento desse vídeo que eu acabei de mencionar. E lembrando, isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Essa é mais uma vitória obtida pelo escritório Érica Martins de Avaré. Essa aqui exatamente é da comarca de Avaré, mas já tem outras vitórias na Justiça
Federal de Sorocaba, de Lins, de Castanhal, no Pará, em Recife, Pernambuco, ou seja, compreendendo vários tribunais regionais federais. No caso de Avaré e Sorocaba, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No caso do Pará, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E no caso de Pernambuco, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Então, o Brasil inteiro está reconhecendo, até porque a legislação ela é válida para todo o território nacional. Exerçam a cidadania de vocês. E volto a frisar, somente o Poder Judiciário que tem a capacidade de restabelecer o direito quando ele for lesado. É a última trincheira aonde o cidadão poderá se abrigar, recorrer para se defender. Lembrando, o escritório Érica Martins de Avaré está apto para realizar e interpor essas ações. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, fiquem com Deus e até a próxima.